Olá, queridos pais, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Nós vamos passar agora a palavra de hoje para vocês, a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje afirmada em Êxodo, no capítulo 12, versos de 1 a 14. E depois nós vamos ler Lucas 22, versos 19 e 20. Eu não vou ler aqui. Eu peço que os irmãos leiam em casa, porque para não tomar tempo do vídeo, e senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Tá? Bem, hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Por incrível que pareça, se nós perguntarmos até algumas pessoas que frequentam a igreja há muito tempo e tal, não sabem o que é a Páscoa. Não sabem o que é. E pelo fato de não saber o que é, comemoram ao seu jeito, da sua forma, sem menor entendimento. Né? Por exemplo, uma Páscoa é comemorada hoje. Há pessoas que fazem comemorações sem saber o que está comemorando, sem entender o porquê das coisas. Né? Tradições muitas vezes são estabelecidas sem o menor exame da história, sem nenhum contexto, nenhum entendimento, né? E muitas vezes isso acontece para que dentro daquela tradição, dentro daquilo, se façam, estabeleçam um viés comercial, por exemplo, né? Como hoje a gente está falando de Páscoa, hoje a gente vê ovos de Páscoa, coelho de Páscoa, vê chocolate, que não tem nada a ver com Páscoa. Primeiro que coelho não põe ovo, e muito menos de chocolate. Não tem nada a ver com Páscoa isso, mas a tradição colocou isso como uma forma de se ganhar dinheiro, de se gerar renda e tal para alguns, e aí a sociedade abraçou e está aí ovos de Páscoa aí, todo mundo dá, e ninguém nunca para questionar sobre essas coisas. Né? Outros exploram essas datas de diversas formas. Uns para estabelecer, às vezes, rituais ou até superstições que não tem nada a ver. Não se pode comer isso, não se pode comer aquilo e tal. Como se uma comida fosse mudar alguma coisa. Não tem sentido. Pessoas que se martirizam. Tem uma procissão aqui no Nordeste que as pessoas saem, um grupo de pessoas saem com a matraca na mão, a matraca é aquele instrumento que faz um barulho tremendo, e sai com isso nas mãos e com o chicote com a lâmina na ponta, e esse chicote as pessoas saem se martirizando, se cortando ali, o sangue descendo, e eles fazendo aquilo, né, se autoflagelando, e na verdade isso não tem nada a ver com Páscoa. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala bem sobre isso. Colossenses no capítulo 2, versos de 6 a 8, né? Depois vocês conferem, Colossenses 2, 6 a 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, verso 6 é isso, né? Ou seja, se você conhece a Cristo, se você anda com Cristo, imite a Cristo, ande como Ele. Orienta que você ande. Faça a vontade dele, obedeça a ele. Né? Verso 7 diz assim: arraigados, edificados nele, conforme e de conformidade com a fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Ou seja, ele usa duas figuras importantes que nos leva a ter firmeza. Primeiro ele diz arraigado, ou seja, que provém de raiz, você tem uma raiz profunda, presas em Cristo, ou edificado um edifício, ele é feito em cima de um alicerce, o alicerce que é o próprio Cristo, ou seja, a gente que é edificado, que é arraigado, confirmado nessa fé, a gente ande como Cristo nos ensina que a gente ande, não de acordo com a nossa cabeça, não de acordo com a nossa mente, daquilo que a gente pensa, simplesmente do jeito que a gente pensa. E ele diz lá no verso 8 agora: tende cuidado, ou seja, fique esperto, não caia em armadilha, se cuide aí, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, para que ninguém
vos escravize, vos aprisione, nos deixe você preso, né? Ninguém faça de você uma presa fácil, uma coisa, sabe, que fique lhe prendendo, lhe aprisionando. Isso por meios, lá continuando a leitura do verso, por meios de vãs filosofias, vãs sutilezas, melhor dizendo, vãs sutilezas e filosofia, e segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento desse mundo e não segundo a Cristo. Ou seja, tenha cuidado, não caia nas armadilhas das filosofias. O cara pensa, não, eu vou pensar aqui que eu tenho que me flagelar porque aí eu vou estar fazendo bem. Eu estou pensando nisso, então o cara sai se flagelando e todo mundo vai correr atrás disso aí para fazer. Eu vou comprar ovo de Páscoa, eu vou comer. Eu gosto de ovo de Páscoa. Ou melhor, eu gosto de ovo de chocolate. Quer me dar ovo de chocolate? Me dê um monte que eu vou gostar muito. Apesar da diabetes, a gente, de preferência, aquele chocolate amargo, né? Mas não me dê ovo de Páscoa não, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Seria algo que não tem sentido, né? E ele diz, mas segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo, segundo o que o mundo, a sociedade impõe, você segue o que a sociedade impõe, ao invés de seguir o que Cristo ensina. Então, hoje nós tentaremos esclarecer bem para você aqui o que é a Páscoa. A Páscoa segundo as Escrituras Sagradas. Sim, porque só a Escritura Sagrada, só a Bíblia, pode explicar a Páscoa. Só ela tem essa autoridade. Por quê? Porque a Páscoa tem origem nela e a Páscoa se encerra nela. Né? Se encerra nela. E só a Bíblia pode nos dar as informações corretas sobre esse assunto. Nós faremos a exposição desses dois textos que possivelmente os irmãos já devem ter lido, né? E que nos vai dar clareza a respeito do assunto. Agora, antes da gente começar a exposição, eu quero primeiro contextualizar aqui o evento, né, da Páscoa, para que vocês possam entender o que aconteceu para que aquele evento acontecesse. Bem, tudo começa em Gênesis, no capítulo 12, né, versos 1 e 2, que se refere ao chamado de Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus pega Abraão e leva para Canaã. E ainda diz mais a Abraão, eu farei de você uma grande nação, né, e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Então, Deus fez a promessa que vai pegar Abraão e vai fazer de Abraão uma grande nação, né? No capítulo 15 de Gênesis ainda, o Senhor aparece para Abraão, né? E diz assim, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdares. Só que Abraão, ele vem e pergunta ao Senhor e disse, Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? No verso 12 do capítulo 15, né, Deus dá a resposta, a partir do verso 12, Deus dá a resposta a Abraão a esse questionamento, né? No verso 13 diz assim, saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Ou seja, os seus filhos, a sua semente que ele está falando aqui, são os seus descendentes, vão ser peregrinos, vão andar por uma terra que não é deles, vão ser peregrinos lá. E nessa terra, seguindo o versículo, vão servir os da terra e vão ser afligidos por 400 anos. Né? Mas eu julgarei a nação a qual servirão, ou seja, Deus está prometendo a Abraão, está dizendo a Abraão que eles vão para uma terra e nessa terra eles vão ficar escravos durante 400 anos, mas depois de 400 anos eu vou julgar essa nação, né? Vou julgar essa nação e vou tirar eles de lá e eles vão sair com uma grande fazenda, ou seja, com uma grande riqueza, com riquezas de lá, né? Aí, seguindo no verso 15, ele diz, olha, você vai morrer, vai para a casa vai ser enterrado com seus pais, né, em paz,
e tal, mas você vai morrer em boa velhice e você será sepultado, né? E a quarta geração é que eu vou trazer para cá, para a terra que vai tomar conta da herança que eu estou lhe dando agora. A herança é daqui, desde do rio Nilo até o rio Tigre, será tudo de vocês, será tudo seu, mas quem vai tomar posse é a sua descendência daqui a 400 anos, depois na quarta geração. Por que 4 gerações? Porque naquele tempo a expectativa de vida das pessoas eram 120 anos aproximadamente. Tá? Bem, aí no capítulo 21 de Gênesis nasce Isaac, que é o filho de Abraão, filho da promessa. Né? Isaac nasce, né? O Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90. Sara há muito tempo já tinha cessado o costume das mulheres, que a Bíblia diz, né? Costume das mulheres. Então, e Sara era estéril, mas ela veio engravidar com 90 anos de idade. E nasce Isaac, o filho da promessa, e a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Porque quando Abraão foi chamado, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha 75 anos. Né? Então já era um velhinho, 75 anos, e Sara 65. Então eles já eram pessoas de idade, né, naquele tempo. Mas mesmo assim, o Senhor o fortaleceu e ele gerou um filho de Sara, né? Por isso que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque humanamente falando, ele não tinha mais a esperança de ter um filho, mas ele creu e Deus o abençoou. No capítulo 25 de Gênesis, a gente tem o nascimento de Jacó. Nasce Jacó. Jacó era irmão gêmeo com Esaú. Esaú seguiu iniciou um outro povo, os Edomitas, né, originaram de Esaú. E Jacó seguiu a linhagem dos israelitas, né, dos hebreus. Tá? Quando eu falar aqui israelitas, filhos de Israel, hebreus, é o mesmo povo, é a mesma coisa. Tá? Judeus, é a mesma coisa. Tá? Né? Jacó, ele, por conta de uma trapaça do seu sogro, ele casou com as duas irmãs. Né? Casou com as duas irmãs, casou com Lia e com Raquel. Né? E aí eles tiveram 12 filhos, entre Lia, Raquel e as servas, né? E as servas, porque naquele tempo era permitido com que, se a mulher não podia dar filho, ela pegava uma serva e a serva dava um filho por ela, né? Então, nesse imbróglio todo aí, tiveram 12 filhos homens, né? Que foram os patriarcas de Israel. Tá? Agora, José era um filho de Jacó, que era o preferido de Jacó. Ele tinha toda a preferência e tal, e com isso levantou inveja dos irmãos. Os irmãos ficaram invejosos dele, e um dia pegaram José, fizeram uma emboscada, pegaram José e venderam José para o Egito, e chegaram lá para o seu pai, para Jacó, e disse: olha, ele foi morto e tal. E pegou um animal, matou um animal e melou a túnica dele de sangue e tal, e deu para Jacó, dizendo que José tinha sido morto por umas feras, né? Mas na verdade José tinha sido vendido para o Egito, né? E José, lá num espaço de 13 anos, saiu da condição de escravo e chegou a vice-rei do Egito, né? Chegou a vice-rei do Egito. Então, era o governador geral, só tinha Faraó acima dele. Na sequência, houve uma grande fome na terra, em toda a terra houve uma grande fome. E só o Egito havia comida, só no Egito tinha comida. E isso tinha comida em função do trabalho desempenhado por José, lá como vice-rei, como governador geral. Jacó, quando sabe disso e tal, José se revela aos irmãos e tal, toda a história. E Jacó resolve se mudar para o Egito com a sua família, porque lá é onde tinha comida. E nesse tempo, Jacó, quando chegou no Egito, tinha 70 pessoas, a família de Jacó.
O tempo passa, essa geração se acaba, né? E vem novas gerações, e as novas gerações ficam sem recursos para continuar morando no Egito. E a única forma de sobrevivência foi se submeter à escravidão. E eles passaram a ser escravos do Egito. O povo hebreu continua crescendo discriminadamente, a ponto do Egito temer o crescimento populacional dos hebreus. Mas não saiba que isso era um propósito de Deus. Deus queria que eles crescessem e eles se formassem nação. Então, assim, porque o Egito ele funcionou como se fosse um útero para gerar a nação hebraica, a nação hebreia, o povo de Israel, né? Funcionou como útero, porque os egípcios, eles eram muito orgulhosos, eles não se misturavam. Era um povo que não se misturava com outro de jeito nenhum. Então, era o povo certo para que o povo de Deus crescesse ali dentro sem misturas. Se Deus permitisse com que esse povo ficasse em Canaã, como Canaã tinha vários povos, e povos idólatras, aquela coisa toda, ia haver a mistura, e aí não ia poder haver a distinção como povo de Deus. Então, por isso, Deus levou eles para o Egito, para que eles crescessem como nação no Egito, e depois tirava do Egito, e já entrava em Israel eles como nação. Tá? Em função desse crescimento populacional, assim, muito grande do povo de Israel, o faraó, ele manda matar as crianças que nascessem do sexo masculino, manda matar essas crianças. Eu quero que vocês gravem isso, porque mais na frente isso aqui vai ser uma informação importante, né, para o entendimento. Né? Ele manda matar as crianças, e as parteiras deram, como diz como diz em Salvador, né, deram um signal no faraó, né? E não cumpriram a ordem do faraó e tal. E aí o faraó dá uma outra ordem mais séria. Toda criança que nascer dos hebreus, sexo masculino, joga no rio Nilo. Então foi uma matança fora do normal de crianças. Né? Muitas crianças morreram nesse tempo. Tá? Bem, nesse intermeio nasce Moisés. Moisés nasce, Deus agiu na vida dele de uma maneira especial, né, e começou a preparar Moisés para aquela missão de tirar o povo do Egito. E Moisés, com 80 anos, ele foi chamado para essa missão. Moisés tenta inicialmente convencer a Faraó para libertar o povo através do diálogo, ele não consegue, né? E aí começam as pragas. E as pragas foram 10 pragas no final, e as pragas elas tinham alguns objetivos importantes. O primeiro objetivo era fazer Deus conhecido do povo hebreu, porque já haviam passado 400 anos, o povo não se lembrava mais de Deus, o povo não tinha mais aquela interação com Deus, Deus não se manifestava de forma nenhuma, não tinha tido milagre, nada assim e tal. Então, assim, Deus se fazer conhecido dentro do povo hebreu, Deus se fazer conhecido para Faraó e para todo o Egito, para saber que só ele era Deus, só ele era o Senhor, não existiam outros deuses, né? Também para fazer conhecido para o mundo lá fora, né? Porque os hebreus eles iam voltar para Canaã, eles iam passar por um caminho onde haviam vários povos, e esses povos podiam molestar os hebreus, que era um monte de escravos saindo, não tinha um exército, não tinha nenhum preparo para nada, um monte de escravos andando. Então eles eram presas fáceis nas mãos de qualquer povo que fosse um pouco melhor estruturado, com certeza para matá-los, né? Então, já para esse povo lá na frente, as notícias iam correr e eles iam saber, olha, Deus fez isso no Egito. Se vocês se meterem com esse povo, Deus vai fazer com vocês, entendeu? Então, de certo modo, para já projetando uma proteção para a caminhada do povo de Israel, né?
E uma outra situação também, para Deus mostrar quem era o Deus verdadeiro, porque no Egito haviam vários deuses, havia muitos deuses, e cada praga, para cada praga que foi colocada, batia de frente e humilhava um dos deuses, né? E foi um por um, abatendo um por um dos deuses do Egito, né? Até que chegou na praga final, que a última praga, a praga da morte dos primogênitos, que foi a ação fatal para a libertação dos hebreus. A partir dessa praga, os hebreus foram libertados, né? E também essa praga era a vingança, a morte dos inocentes que Faraó havia matado lá atrás, né? Então era como é que diz? A vingança de Deus. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor, pertence ao Senhor. E Deus se vingava do povo egípcio em função disso. E também foi a demonstração de força do Deus Todo-Poderoso em favor do povo hebreu. Tá? Bem, então aí, junto a essa última praga, em paralelo a ela, acontece a instituição da Páscoa para os hebreus. E é isso que nós vamos entender a partir de agora, expondo Êxodo no capítulo 12. Primeira coisa que nós vamos entender aqui é que a Páscoa para os hebreus significava um começo, né? Verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Ou seja, Deus passou 400 anos em silêncio, né? A última manifestação de Deus ainda foi no tempo dos patriarcas, lá atrás, com José e tal. O tempo da escravidão, não houve nenhuma manifestação de Deus, né? Como eu disse antes, o Egito funcionou como um útero para gerar a nação hebreia. Daí, o silêncio de Deus estava preparando a nação hebreia, estava preparando para fazer a nação. Nesse tempo esse silêncio de Deus, Deus estava fazendo o povo crescer. As mulheres tinham muitos filhos, bastante filhos, o tempo todo crescendo. O povo ia crescendo, né? E isso perdura até o nascimento de Moisés. Agora, aquele povo que tinha entrado apenas 70 pessoas, agora aquele povo, só de homens eram 600 mil. E se fosse contar com mulheres e crianças, dariam em torno de 2 milhões de pessoas. Então, Deus começa a se manifestar. Agora Deus começa a se manifestar a partir de Moisés, né? Porque estava na hora de Israel se iniciar como nação, ter o seu início como nação. Por isso que ele chega e fala que o calendário de vocês é a partir de agora, começa a contar a partir de agora. Vocês como nação vai ser a partir de agora, começa tudo do zero na história de vocês, né? Então, a Páscoa significa um começo. Trazendo para nós, né? Nós precisamos ter esse começo, né? E esse começo não é quando a gente nasce, não é. Esse começo é quando nós entendemos os desígnios de Deus e passamos a andar de acordo com esses desígnios. E a Bíblia chama de novo nascimento. Em João, no capítulo 3, tem um encontro de Jesus com Nicodemos, e Jesus diz: olha, importa que tem que nascer de novo, né? E esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito. A água significa a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito Santo. Ou seja, você entender a palavra de Deus, às vezes quando você encontra, na maioria das vezes quando você encontra a palavra água na Bíblia, tem um significado de palavra de Deus, né? Então, assim, da água e do Espírito. Então, é necessário que você nasça a partir do conhecimento de Deus, da sua palavra e da ação do Espírito Santo.
Bem, o segundo tópico é a Páscoa hebraica apontava para Jesus, né? Versos de 3 a 5, que diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, ou das cabras. Bem, o Senhor orienta a famílias que tomem um cordeiro. Isso indica que a Páscoa ela deve ser comida em coletividade. A Páscoa ela não deve ser comida sozinho. Tem gente que diz, não, eu vou ser crente em casa. Vou ser cristão e cristão crente em casa. Está errado, não tem como. Precisa ter a coletividade, né? Você precisa participar junto com a coletividade, tá? E aí, seguindo, ele especifica a característica do cordeiro, que é um cordeiro sem mácula, ou seja, a mácula, a mancha, tinha um significado de pecado, ou seja, o cordeiro não tinha pecado, não poderia ter pecado. Por isso que, quando Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus, Jesus morreu sem pecado, porque uma vez pecado, ele não tinha como ser o Cordeiro de Deus, né? Quando Adão pecou, Adão não tinha pecado nele até o primeiro pecado. Adão foi o autor do primeiro pecado. Então, ele era inocente antes. Então, só outro inocente que podia pagar pelos pecados da humanidade, né? Uma vez que Adão foi o primeiro, né? Então, somente um outro, na mesma condição, poderia pagar. E por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e viu que não tinha um justo sequer. E por isso que Deus teve que mandar o seu Filho se fazer homem para que houvesse um justo na terra que pudesse ser um justo que pudesse pagar pelos pecados da humanidade, né? Então, assim, um cordeiro sem manchas, sem mácula, o cordeiro não podia ter nenhuma mancha, e o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano. Por que macho de 1 ano? Porque com 1 ano o cordeiro se tornava adulto, né? Adulto, mas era um adulto, porém, que ainda estava próximo da sua mãe, da sua cabra, da cabra, da ovelha, né? Estava próximo, né? Então não poderia ser já um adulto que já tivesse procriado, outra coisa assim. Tinha que ser adulto de 1 ano, porque a partir de 1 ano é que ele está apto. No caso de Jesus, fazendo um paralelo com Jesus, ele era o Cordeiro de Deus, que começou seu ministério aos 30 anos. Por que 30 anos? Porque 30 anos era a idade sacerdotal, né? Ou ele só podia ser mestre a partir dos 30 anos, só podia ser sacerdote a partir dos 30 anos. Bem, esse cordeiro representava Cristo. O cordeiro do homem apontava para o Cordeiro de Deus. Ou seja, aquele cordeiro que eles pegaram ali para imolar, para matar e tal, para depois assar e comer, e o sangue usar em outra coisa que a gente vai falar mais adiante. Esse cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? O cordeiro que o homem foi provido pelo homem, esse cordeiro tirava o pecado temporário do homem mediante arrependimento. O Cordeiro de Deus perdoaria os pecados de toda a humanidade em todos os tempos da história, também mediante arrependimento. Então, está aí o cordeiro que foi imolado lá na primeira Páscoa, lá no Egito,
esse cordeiro apontava para Jesus. Jesus era o cordeiro de Deus que viria sem pecado. Era o cordeiro de Deus que começaria o seu ministério na idade correta, com 30 anos. Era o cordeiro pascal, o cordeiro pascal da verdadeira Páscoa. Ou seja, o cordeiro que foi provido pelo homem era um tipo de Cristo. E Cristo era o antitipo do cordeiro, né? Eu já expliquei isso sobre a questão do tipo, do antitipo, já para os irmãos na igreja, os irmãos devem ter ideia, tá? Então, assim, o cordeiro de lá, do início lá do Egito, era apenas uma figura do verdadeiro cordeiro, né? Era como se fosse um cordeiro provisório para o cordeiro que viria, tá? Então, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus, e ele tirou os pecados mediante arrependimento. Todo aquele que se arrepender, crer e se arrepender, será salvo, né? Bem, o terceiro tópico é que a Páscoa representa o início da jornada em direção à terra prometida, né? Verso 11 diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Deus estava tirando o povo do Egito e levando para Canaã, a terra prometida a Abraão há 400 anos atrás, como nós contamos na história lá no início, né? E a Páscoa, ela deveria ser comida de maneira preparada para a viagem. Eles tinham que estar preparados, ou seja, os lombos cingidos, ou seja, preparado para eles vestidos de forma que sejam preparados para o sol, para a noite, para o frio da noite no deserto, que era muito frio, o dia que era muito quente, os pés calçados para enfrentar os caminhos difíceis que viriam à frente, os cajados na mão, era a única arma que eles tinham, era o cajado, né? Era o cajado, a única arma que eles poderiam ter nas mãos era o cajado. Então, com seus cajados na mão, vocês poderem se defender dos animais, das feras, né? E comer apressadamente é estar vigilante, né? Para começar a caminhada, né? Então, o que a Bíblia está nos mostrando aqui, que o povo tem que estar pronto. A Páscoa era algo que eles tinham que comer prontos para a viagem que deveriam fazer para a Terra Prometida. Nós precisamos estar prontos para a viagem que nós vamos fazer um dia para a eternidade, para ter uma vida eterna com Deus. Temos que estar preparados para essa viagem, né? O Senhor Jesus disse que Ele preparou o lugar para nós, lá, o lugar está preparado. Então, um dia nós iremos nessa viagem, seja bonito, feio, rico, pobre, todos iremos para essa viagem, nós precisamos estar preparados para ela. Quarto tópico é que a Páscoa significava posse, cuidado e proteção de Deus em relação aos israelitas, né? Versos 7 a 13, que diz assim: tomaram sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir na terra do Egito. Bem, o Senhor ele pede que os israelitas eles pintem
com o sangue do cordeiro, pintem os umbrais da porta, os umbrais e a verga da porta. Os umbrais são as partes verticais e a verga é no sentido horizontal. O que é que isso nos remete? A cruz. A cruz nos remete imediatamente à cruz, né? Porque se você pinta horizontal, vertical e horizontal, você está, de certo modo, nos remetendo à cruz de Cristo lá no futuro, né? Então, isso seria o primeiro entendimento, né, na questão o porquê desse pintar das umbrais e das vergas das portas. Esse é o primeiro entendimento. Mas a gente olhando a história, os costumes da história, a gente vê que essa figura de pintar as portas, os umbrais das portas com sangue, era algo que, de certo modo, já era um costume dos povos daquele tempo, né? Tipo assim, quando um rei conquistava um território, né, fez uma guerra aqui, conquistou um território, o rei ia fazer o reconhecimento. Só que o exército tinha lutado contra o exército, mas haviam aqueles que não saíam à luta, os povos normais não saíam à luta, só os exércitos que saíam. E quando o rei conquistava, que vinha fazer o reconhecimento do exército, havia um costume que quando esse rei vinha, as pessoas pintavam a soleira da casa com sangue, ou matavam um animal e colocavam o sangue na soleira da porta. Se o rei chegasse ali e visse aquele sangue na soleira das portas, isso significava que aquelas pessoas as pessoas que habitavam aquela casa, estavam aceitando o novo rei, se submetendo a ele, tudo direitinho e tal, se entregando a ele. Porém, assim, se não achasse sangue nas portas, nas soleiras das portas, o rei mandava exterminar aquela família e todos que estivessem naquela casa, né? Porque era contra ele. Quem não era com ele, era contra ele. Só que acontecia muito, como o rei vinha a cavalo e tal, ali de longe, não dava para ver a soleira da porta pintada. Então, qual foi o costume que as pessoas começaram a praticar? Eles pegavam o sangue e pintavam nos umbrais e na verga da porta, para que o rei de longe pudesse ver, olha, aqui tem sangue, aqui tem um sangue, você pode vir. E quando o rei ia, que ele entrava numa casa, ele dizia, olha, eu estou tomando posse, eu aqui vou proteger vocês, eu aqui vou guardar vocês, ninguém vai tocar em vocês, porque agora vocês são meus. Esse era o significado do rei passar pela soleira da casa onde tinha o sangue, passar por cima, né? Passar por cima da soleira, né? E chegava lá, o rei tomava conta do povo, abraçava e protegia o povo, não deixava com que ninguém mais o tocasse, porque eles pertenciam agora ao rei. Trazendo essa figura para a situação ali de Moisés, pintado os umbrais da porta, quando o anjo da morte vinha, o próprio Deus entrava ali nas casas onde tinha o sangue e guardava e cuidava para que o anjo da morte não atingisse aqueles que eram de Deus. E o anjo da morte, todos os lugares que ele ia, que não tinham os umbrais da porta pintada, ele entrava e ali o primogênito era morto, né? O primogênito era morto, o primeiro filho era morto, né? E isso em todo o Egito, e teve muito pranto e muita dor, e Deus julgou o Egito dessa forma. Tá? Nós, nos dias de hoje, nós precisamos ter o nosso coração, as portas do nosso coração, pintado com o sangue de Jesus, para que nós sejamos protegidos e o inimigo não possa nos alcançar e nos destruir. E quinto e último tópico está aqui
A Páscoa se cumpre em Jesus, né? Se cumpre em Jesus. Aí agora nós vamos pegar o texto lá de Lucas 22, versos 19 e 20, e diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é por vós dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bem, Jesus, ele foi identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus, né? A figura agora ela é substituída, saiu do símbolo para o memorial, né? Como é que se processou isso? Era quinta-feira à noite, tudo preparado, tudo pronto. Jesus, ele encerra os festejos da Páscoa judaica. Fecha a porta para aquela celebração de 1400 anos, né? E a partir dali Jesus faz a transição para a nova condição do que se chamaria de Páscoa, né? Ele celebra a Páscoa em si, ou seja, ele diz: eu vou fazer aqui pela última vez aquilo que a Páscoa simbolizou até aqui, porque eu sou a Páscoa, eu sou o Cordeiro, né? Eu sou, né? Então não devem continuar mais nesse ritual. E ele diz assim: olha, é o meu corpo agora que é dado por vós. E celebre isso aqui agora em memória de mim. Não mais a Páscoa, mas sim a ceia. Celebre esta ceia em memória de mim. Beba esse cálice da nova aliança, que representa o meu sangue, que foi derramado por vós. E façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Então, agora, a ceia do Senhor é que deve ser celebrada, não mais a Páscoa. A Páscoa foi estritamente judaica e se encerrou em Cristo. Cristo cumpriu os desígnios da Páscoa. E hoje a gente entende que a ceia do Senhor é o elo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ele é um monumento, a ceia do Senhor é um monumento da primeira vinda, foi que marcou, que fechou a primeira vinda, né? E agora é a promessa da segunda, que Jesus vai voltar, Jesus vai vir. Então, é a promessa se cumprindo da segunda vinda. E Jesus, a partir daquele momento, diz: olha, acabou a matança de cordeiros. Acabou a matança de cordeiros, porque agora eu sou o Cordeiro de Deus, que já chegou, que a Páscoa apontava para mim, né? A Páscoa trouxe vocês até aqui, agora daqui para frente nós vamos celebrar a ceia. O sangue agora tem que ser pintado no coração de vocês. Então, essa hoje é a verdadeira Páscoa, irmãos. A verdadeira Páscoa que nós precisamos celebrar é a ceia do Senhor, né? É a ceia do Senhor, que é a Páscoa que o Senhor Jesus instituiu. Queridos, a gente, já estou terminando, mas hoje nós precisamos colocar o sangue de Jesus lavando os nossos corações, pintado nos umbrais do nosso coração. Hoje, você vê que o morrer na cruz, o sangue escorreu ali, cruz abaixo, foi para que os portais de Deus fossem abertos para nós. O portal de Deus, ele só abre para nós quando nós nos arrependemos e cremos que o Senhor, ele morreu por nós. Quando nós cremos verdadeiramente na sua salvação. A palavra de Deus diz que crer no Senhor Jesus, que será salvo. A gente precisa crer nele.
para essa salvação. E a Páscoa, a Páscoa ideal, né, que nós devemos celebrar é o nosso começo de uma nova vida com Cristo. A Bíblia diz que esse quem tem em Cristo nova criatura é. As coisas velhas passarem, tudo se faz novo. Então, a partir de agora, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, entrega verdadeiramente a nossa vida para Cristo, é um novo começo. É o começo que até então nós não tivemos. É a vida nova que nós passamos a ter. E o Senhor Jesus, Ele toma conta de nós, nos protege com o seu sangue. O seu sangue sobre o nosso coração. Ele nos abraça, Ele cuida de nós e não deixa com que mais o inimigo nos toque, nós sejamos tocados por nada. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esse conhecimento no nosso coração e que a gente hoje possa celebrar a Páscoa não somente na sexta-feira, no domingo e tal, mas que a gente possa celebrar sempre. Na igreja, por exemplo, nós celebramos mensalmente, né, a ceia do Senhor, para que a gente faça parte desse memorial, a gente faça parte daquilo que realmente Deus quer que a gente faça como Páscoa na nossa vida, que é a Santa Ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Grande abraço a todos.